O YouTube da TV Arapuã é esse daqui. O meu é o Bruno Pereira TV. Tá, olha, desembargador manda soltar Buenos Aires, o homem das criptomoedas da Finge de Campina Grande. Manda soltar ele em relação a um processo, que é o processo da Finge, que é o golpe que ele é acusado de ter dado lá em Campina Grande e em demais municípios da Paraíba e do Brasil também. Só que ele está preso também por conta de um outro processo. Detalhes com Sabrina Barbosa. Pois não, Sabrina, bom dia, querida. Tribuna Livre. Oi, Bruno. Oi, vocês que estão acompanhando a nossa programação aqui no Tribuna Livre. Bom dia para todo mundo. Exatamente como você descreveu. O Buenos Aires, ele foi solto, mas ele vai usar tornozeleira a partir de agora e não pode se ausentar de nenhum tipo de atividade em Campina Grande. O desembargador Paulo Cordeiro, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, determinou na tarde de ontem, após análise em todas as situações, a soltura do empresário Buenos Aires, sócio da Fiji Solution. Na decisão, o magistrado determinou que Bueno passe a usar a partir de agora a tornozeleira eletrônica e está proibido de se ausentar de Campina Grande, seja por qualquer motivo. Buenos Aires José Souza foi preso no último mês de junho por acusação de estupro e abuso sexual, por esse motivo infantil. Além disso, o proprietário da Fiji Solution responde por um esquema de pirâmide financeira. Ele teria sido preso a princípio por essa questão da exploração infantil, mas ele também responde por essa questão de criptomoedas e é um processo na qual a sua defesa conseguiu um habeas corpus. Nos autos, o desembargador ainda reforçou ontem, após a análise de toda a situação, que o motivo de sua prisão foi relacionado à possibilidade de risco à ordem pública, também à instrução processual penal e à aplicação da lei pena. Porém, Bueno cooperou com os agentes durante toda a coleta de informações do seu depoimento e não fingiu, não se escondeu, não deu qualquer outra situação de complicação na hora de recolher todas as informações a respeito do processo. Portanto, colaborando com a Justiça realmente dá essa questão da liberdade para ele, desde que ele realmente responda a todas as recomendações. O uso da tornozeleira, bem como não se ausentar de Campina Grande. Em relação à empresa de criptomoedas, Buenos Aires é o terceiro a ser liberado pela polícia nessa questão de investigação. Outros 2 teriam sido presos, mas foram soltos logo em seguida para responder o processo em liberdade. Os demais sócios da Fiji, que são Breno Vasconcelos de Azevedo e Emily Marília Lima do Nascimento, foram presos de forma preventiva e liberados logo em seguida após a coleta de novas informações. Volto com você, Bruno, direto aos estúdios da TV Arapuã. Deixa eu só atualizar para você que está em casa o caso do Bueno. O Bueno é mais um. Tem tido uma fábrica aqui na Paraíba, uma fábrica de gente com esse tipo de comportamento. O Bueno foi preso há cerca de um mês. São 2 situações. O desembargador mandou ele soltar ele mediante a um processo, só que o outro ele segue preso. Só para o Cacau não tá me ouvindo aí não, o Breno? Libera aí para ouvir, Cacau. O desembargador mandou soltar ele em relação a um processo, que é o processo onde ele é investigado a criptomoedas. O outro processo que ele responde, que é um processo de pornografia infantil, eu recebo a informação que o desembargador não falou sobre esse processo. Então, é o seguinte, existem pessoas que estão presas por força de 1, de 2, de 3 mandados de prisões. Derruba um, ficam 2. Ou se você tem 2, derruba um, fica o outro. Nesse caso dele, a informação que eu tenho aqui é que a Justiça atendeu ao pedido da defesa dele, alegando que ele colabora com a Justiça, que ele não tem a intenção de fugir e que ele não deve estar preso e deve responder o processo em liberdade. O desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região aceitou esses argumentos da defesa dele, inclusive justificando que ele estava ausente de Campina e ausente da Paraíba, com medo, inclusive, das ameaças que estava recebendo, com medo da repercussão de todo o caso. O cara é acusado aí de dar um calote de aproximadamente R$500 bilhão o cara movimentou em Campina Grande, lá na empresa Finge. É um dissidente do Toinho da Brás Company, né? É um dissidente dele. Era alguém que fazia parte ali
das operações do Toninho da Brás Company e agora tá aí. Ô, velho, eu vou contar uma coisa pra vocês. Esse Brasil é um país literalmente esculhambado. É um país esculhambado. Tantas pessoas depressivas, doentes, tantas pessoas quebradas, tantas pessoas devendo a agiotas, porque caíram nos golpes aplicados por esses camaradas, feito o Toninho da Brás Company, feito esse Bueno aí, tantos outros enrolões e tantos outros golpistas. Outra palavra para definir. Tantos outros espertos que deram golpes aqui na nossa Paraíba. Às vezes quem está em casa pensa que é pouca coisa. Não, isso é... Gente, é coisa grande. Tem gente que teve golpe de 1 milhão, mas é alguém que tem... Sim, mas faz falta. Eu conheço desde gente que teve golpe de 1 milhão, como conheço alguém que era assalariado. Assalariado, que caiu no golpe desses camaradas. Isso daí é um tapa da cara da sociedade. Isso é um incentivo que está sendo dado, que é feito. Um incentivo que é feito para tantos outros que querem aplicar picaretagem. Para tantos outros que querem dar golpes. Porque quando você vê assim um sentimento, quando você vê algo ali que está acontecendo de injustiça, de impunidade, isso é uma injustiça com as tantas pessoas que foram lesadas. Ou não? É uma injustiça com as pessoas que foram lesadas. É uma sensação de impunidade, velho. Se isso não é um crime, você tem que pagar. O que é crime nesse país? O que é crime? É Bruno falar sobre isso? É o Bruno falar sobre isso? Eu que estou cometendo crime? Todo dia sai um canalha de casa para dar um golpe em alguém, porque sabe que a lei desse Brasil tem a brecha. E agora falando para você que está me assistindo aí agora. Se aproxima um pouquinho. Muitos golpes só acontecem porque você cai, porque você colabora. Onde é, meu Deus do céu, que eu vejo numa rede social uma promessa de dinheiro fácil? Não tem essa de dinheiro fácil. Só quem faz dinheiro é a fábrica, é a Casa da Moeda brasileira. Para o governo, para o Banco Central. E mesmo assim tem as suas responsabilidades, tem os seus limites, tem as suas obrigações. Quando você vê qualquer tipo de vantagem, caia fora desse tipo de picaretagem. Como é que alguém chega e diz, ó, coloca tanto aqui que você vai ganhar de 6 a 8 a 10% por mês? Desconfie, meu amigo. Desconfie disso, ó. Desconfie, rapaz. Só tem esse tipo de picaretagem, só tem esse tipo de golpe, porque tem quem cai, homem. Não vai cair nisso não, homem. Não vai não, homem. Trabalho, acordar cedo. Peça a Deus orientação para você não cair na lábia desses golpistas. O jovem foi assassinado a tiros, mais um ontem à noite em Bahia, no Mário Andreasa.